Tanto que ele continua dizendo, ele termina essa carta de uma forma muito belíssima, que ele diz o seguinte: olha, põe na minha conta, eu vou te pagar. Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola. Olá, povo paroleiro, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma roda de parola inédita, parola de número 214, a última de 2024 e a última do tema Cartas da Prisão. Nesta semana, nós vamos estar aqui parolando, então, sobre a carta de Paulo a Filemon. Mas hoje eu preciso destacar, aliás, esta parola aqui que está sendo publicada no dia de véspera de Natal, dia 24 de dezembro, mas nós precisamos reforçar que nessa semana esta parola ela é internacional. Sim, estamos falando diretamente de fora do país hoje, o nosso mente brilhante, hablando de mi Buenos Aires, querido. Ah, como está você? Tudo bem aí, Will? Esse é o problema das pessoas que pensam que falam espanhol, né? Mas está tudo bem. Estamos aqui. Um gosto. Que legal. Sempre bom te ver empolgado, assim, feliz, cara, sorridente. É uma alegria, realmente, poder contar com a tua satisfação. É um negócio muito incrível. E aí, Oráculo, como está aí, presidente Prudente City, nesta véspera de Natal? Eu estou na terrinha mesmo, né? E por isso a causa da empolgação. A gente vê a empolgação do Will em estar no território estrangeiro, né? E pensa na alegria dele em estar distante de casa, né? Como ele queria estar em casa. E nós estamos em casa, olha que beleza, olha que maravilha. Né? Mas, enfim, é assim, ossos do ofício. Ossos do ofício de ter um amigo famoso, né, cara? É sempre bom ter um amigo famoso e ainda bem que esse amigo é o Wilsinho. Conferencista internacional, né? Um conferencista internacional. É internacional. Aliás, se a gente falar agora de Buenos Aires, falar de Mercosul, nessa onda agora, né, de reforço do Mercosul no que diz respeito à parte econômica e tal, podemos considerar ainda Buenos Aires exterior ou já podemos considerar que já faz parte aqui tudo de casa, Will? Como eu comento acá com os argentinos acá, a província de Florianópolis, ¿no? La provincia de Florianópolis se queda muy bien entre nosotros acá, ¿no? Pero, a ver, bueno, vamos entonces a hablar ahora sobre la carta de Pablo a Filemón. Nós vamos chegar aqui no final, então, desse tema. Essa aqui é a quarta e última carta desse conjunto de 4 epístolas que Paulo fez enquanto estava, então, na sua primeira prisão em Roma. E nós vimos nessas cartas aqui, ao longo de Efésios, de Filipenses e de Colossenses, que Paulo não estava sozinho, né, na sua, então, prisão domiciliar, essa que é narrada no final do livro de Atos. Mas vamos ver Paulo citando o nome de várias pessoas que estavam, inclusive, presas com ele, né? Nós vamos ver Timóteo, nós vamos ver Lucas, nós vamos ver Arquipo, nós vamos ver outras pessoas que estavam lá presas com ele. Mas eu quero abrir essa carta de Filemon, aliás, com um gancho que nós fizemos na semana passada, eu e Oráculo, quando a gente ia citar o puxão de orelha que Paulo deu em Arquipo no final da carta aos Colossenses. E aí a gente brincou, né, Paulinho, que existe um link entre esse final dessa carta aos Colossenses aqui e a carta seguinte, que é a carta, então, de Filemão. O apóstolo Paulo vai terminar sua carta lá aos Colossenses dando um puxãozinho de orelha de leve para que Arquipo não abrisse mão do ministério dele, né? Eu vi aqui nos comentários bíblicos de que Arquipo poderia ser filho de Filemão. Você que é um cara mais estudado aí, Paulinho, das questões
bíblicas e análises de texto e tudo mais, podemos afirmar, então, que Arquipo era filho de Filemão mesmo? Arthur, a tradição ela vai fazer esse link, essa conexão entre Arquipo e Filemão, pelo seguinte, muito provavelmente, conforme os estudiosos do primeiro século narram, muito provavelmente, tanto Arquipo quanto Filemão, eles são próximos de Paulo por causa da escola de Tirano da cidade de Éfeso. Né? Inclusive o próprio Onésimo, que é narrado nesse texto, aliás, que é o objeto central dessa carta. Depois me permita falar um pouquinho da estética dessa carta. Mas nos estudos do primeiro século, estudos históricos, né, do primeiro século, esse link, essa conexão entre Arquipo e Filemão é feito justamente por conta desse trabalho que Paulo desenvolveu na cidade de Éfeso, onde muito provavelmente Arquipo foi alguém treinado na doutrina cristã com a finalidade de pastorear, de liderar uma comunidade, né? E quem sabe Filemão já tinha ou já era convertido ou converte-se ali e planta, né? E quem sabe dá início a uma comunidade cristã em algum determinado local, sem poder ter Arquipo como seu cooperador, né? Quem sabe, né? Inclusive eu já li essa tese, Filemão é um dos responsáveis pelo plantio da igreja em Colossos, né? Mas nós não temos essa afirmação de martelo batido. No entanto, a gente sabe que Arquipo e Epáfras, eles figuravam como líderes daquela comunidade, e pelo que se vê lá na carta aos Colossenses, o Arquipo estava meio adormecido. Aqui, ele aparece como hospedeiro de uma igreja na sua própria casa, né? Então, essa realidade aqui parece corroborar, né, com a ideia de que, em primeiro lugar, a orientação de Paulo, quando da carta aos Colossenses, deu certo, né, no sentido de Arquipo tirar de uma vez por todas o ministério da gaveta, e, em segundo lugar, fazendo esse link entre Arquipo e Filemão. Né? Agora, só me permita fazer uma observação sobre o padrão da carta a Filemão. Paulo é fantástico, porque no Novo Testamento a gente tem 4 blocos literários, né? A gente tem o bloco dos Evangelhos, nós temos o bloco do livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos o bloco de epístolas, né, de cartas, e nós temos o bloco profético, que é o do livro de Apocalipse. Dentro do bloco de cartas, nós temos alguns padrões de cartas. Nós temos cartas a igrejas, temos cartas pastorais, temos uma carta pessoal e temos uma carta que de carta não tem praticamente nada, ela tem mais como um tratado teológico, que é a carta aos Hebreus. Tirando a carta aos Hebreus de lado, pelo padrão peculiar dela, pela unidade que ela tem em referência a um padrão, a uma estética, sobram 3 estéticas distintas de carta no Novo Testamento. E Paulo participa das 3. Ele escreve cartas a igrejas, ele escreve cartas pastorais, né, como é o caso das cartas de Timóteo, e a única carta pessoal que nós temos no Novo Testamento é esta carta, que é uma carta que não tem uma finalidade doutrinária. Você pega todas as outras cartas, inclusive a carta aos Hebreus, que, como eu já disse, de carta, de aparência de carta, de estética de carta, ela não tem praticamente nada, ela tem muito mais uma ordem homilética, né? Ela tem muito mais uma ordem de pregação, de um tratado teológico, de uma exposição teológica. Mas você pega todos os materiais literários, Filemão, dentre todas as cartas, é um ponto fora da curva, né? Porque ela não tem finalidade doutrinária. Embora a gente encontre, é óbvio, a gente encontra doutrina aqui. É possível extrair doutrina daqui,
mas ela não tem essa finalidade, né? Isso para mim, né, só abrindo um parêntese que vai além da tua pergunta, isso para mim demonstra o quanto qualquer material na Bíblia, independente de qual seja, em matéria de um capítulo ou um livro todo, qualquer material na Bíblia, conforme Paulo mesmo diz quando escreve a Timóteo, é divinamente inspirado e por isso é proveitoso para a edificação, né? A gente aprende muita coisa com essa cartinha que nós vamos conversar hoje. Will, apesar de ser uma carta extremamente curta, né? Estamos falando aqui de 25 versículos, é um texto bem curto, nós temos aqui algumas lições importantes que a gente pode tirar, e eu acredito que você deve ter pensado algumas delas aí. Para você, o que destaca aos teus olhos nessa carta de Paulo a Filemon? A maturidade de Paulo. Porque Paulo, ele fala, agora Paulo, o velho, né? Quando nós caminhamos na nossa jornada cristã, a gente tem alguns ímpetos, né? Então ele começa fazendo um paralelo, porque lá em Atos vai dizer assim, o jovem Saulo, né? Quando ele, segurando a capa de Estevão, então ele era um homem intrépido, ele era um homem que ele não abria brecha para coisa alguma, e ele colocava a lei acima de tudo e de todos, e que nada podia superar a lei. Mas agora, o velho Paulo, o homem mais maduro, uma unção mais madura, um homem que entendeu o amor de Deus, entendeu a graça, né? Inclusive, quando nós lemos a respeito de que Paulo orou por 3 vezes e Deus fala para ele assim, a minha graça te basta, a palavra basta no original é uma barreira, então está querendo dizer assim, olha, a minha graça ela é a barreira protetora que está sobre você, Paulo, então não se preocupe com aquilo que virá sobre você, porque a minha graça te vai proteger. Então, você vê que um homem que está escrevendo a carta ao Timóteo, ele começa a dizer algo a respeito de que ele sabe de fato, de verdade, o que é combater o bom combate. Então, o velho Paulo, agora, ele diante dessa situação com Onésimo, que Onésimo significa proveitoso, útil, então agora ele está olhando para um homem que não se sabe a razão, como, ele foge da sua escravidão e por algum motivo, alguma razão, se encontra com Paulo, quilômetros de distância, e ele diz assim, ele é meu parceiro de algemas. Então, não sabemos se ele se encontrou com Onésimo na cadeia, nós não sabemos, né? O texto não nos diz, mas a bem da verdade aqui o que a gente começa a entender é que o velho Paulo, agora, como diz lá em Romanos, capítulo 5, com a percepção e o discernimento correto do amor derramado sobre o seu coração de uma forma plena, o amor ágape, agora ele vai interceder por esse homem, né? Ele vai chegar para Filemon dizendo o seguinte, Filemon, eu agora, o velho Paulo, uma unção mais madura, alguém que já passou por certas coisas, eu entendo que é o amor de Cristo. E você, Filemon, é um filho de Deus, você é meu parceiro nas lutas. Então, de uma certa forma, Filemon, nós nos encontramos agora no seguinte ambiente. Nós temos Onésimo, que me é útil, que é proveitoso, é filho de Deus, teu irmão na fé. Será, Paulo, será, Filemon, que nós vamos imputar a ele aquilo que a lei diz, ou nós vamos imputar aquilo que a lei do amor vai dizer, né? Tanto que ele continua dizendo, ele termina essa carta de uma forma muito belíssima, que ele diz o seguinte, olha, põe na minha conta, eu vou te pagar, né? Eu estou pagando a alforria dele. Na verdade, Filemon, o que eu estou fazendo com Onésimo aqui é o que Cristo fez com a gente. Nós estávamos presos na lei,
nós estávamos presos debaixo da maldição, nada podia nos libertar, mas o sacrifício de Cristo, o amor, né, que foi derramado naquela cruz. Não vou me lembrar agora quem foi o autor dessa frase, que a cruz foi o púlpito onde o amor foi pregado. E ali naquele momento, Filemon, olha para tudo isso, né? Eu estou agora me fazendo de Cristo na vida desse homem e quero pagar a conta dele. Eu quero pagar as despesas dele. Eu quero que aquilo que ele te defraudou, eu possa suprir essa necessidade, para que de fato nós, como irmãos em Cristo, possamos sentar à mesa como filhos amados do Pai, né? Então, a visão que eu tenho dessa carta é o velho Paulo agora expressando o seu amor, né? A expressão máxima do amor de Deus, porque Paulo ele poderia ter feito como ele fez com Estevão, né? Mas aqui não, agora o velho Paulo, ele está dizendo, olha, existe algo muito maior, algo muito mais relevante, a ponto de, mais para frente, né, nós vamos ler um novo mandamento vos dou, né, e ele, literalmente, nós vemos Jesus falando sobre isso, né, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Filemon, eu sei que você ama a Deus acima de todas as coisas, e como você ama a Deus acima de todas as coisas, você vai amar o teu próximo como a ti mesmo, e porque você ama o próximo como a ti mesmo, você vai amá-lo, um amor ágape, um amor que transborda, um amor que transcende, um amor que rompe barreiras. E saiba de uma coisa, eu estou disposto a pagar. A visão que eu tenho dessa carta é o velho Paulo agora expressando o seu amor, pagou, né, todas as minhas expressão. E olha que interessante, o amor, né, de Deus, os historiadores, os teólogos, eles vão dizer que, feito como ele fez provavelmente, a carta de Filemon, né, foi escrita, mas aqui não, agora na mesma estação, no mesmo tempo, olha, existe a carta de Colossos foi escrita, mais relevante, né? Ou seja, ele estava mais para frente, né? E quando nós vamos ler lá em Colossenses capítulo 2, ele vai dizer a respeito que existia um escrito, né, de dívida, literalmente, contra nós. Então, Paulo, na verdade, está falando de dívida lá atrás, né, e foi pago Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, vamos deixar Filemon, essas coisas de lado. Eu sei que você ama a Deus acima de todas as coisas. Bora para frente. Como Filemon, você ama a Deus de fato, de todas as coisas, você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. E porque você ama o próximo como a ti mesmo, você vai amá-lo. O Will ele partiu de um dos destaques, né? Quem sabe um dos pontos altos da carta a Filemon, que é a questão da autoridade de Paulo. Como eu disse, né, na minha fala, não é uma carta doutrinária, mas a gente extrai muita doutrina cristã. Né? E quando Paulo começa essa carta falando assim, olha, eu podia te mandar fazer uma coisa, Filemon, só que eu não vou mandar, eu vou te pedir, né? E o bacana é que depois de desenvolver o pedido e argumentar sobre o pedido, olha que legal, Paulo, se ele fosse mandar, ele não tinha que argumentar nada. Ele não tinha que explicar porquê, ele não tinha, né? Se ele fosse usar da sua autoridade, ou se ele fosse usar de autoritarismo, poderíamos colocar desta forma, ele não tinha que argumentar nada. Ele não tinha que dar satisfação a Filemon, né? Mas lá no final, depois de não apenas fazer a sua solicitação, né, em favor de Onésimo, como também argumentar acerca dos porquês desta solicitação, né, e dentre eles aqueles que o Will colocou, principalmente, né, o Onésimo é caríssimo para nós, né, Paulo fala, olha, recebe a ele como você recebe o meu coração. Lá no final, lá no verso 21, Paulo diz assim, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que aquilo que eu estou pedindo. Gente, isso é fantástico. Essa história do fazer mais pressupõe não apenas um coração servo, mas um coração servo excelente. Uma coisa é o coração servo, o que já é muito bom, né? É muito bom. Um coração servo é excelente, porque um coração servo faz aquilo que é necessário. O coração servo faz, às vezes, sem ser necessário pedir
que seja feito. Agora, o coração servo excelente é aquele que vai além do que lhe é solicitado. E aí a gente volta na doutrina de Cristo, a gente volta em Jesus, quando aquele jovem rico chega para Jesus e fala assim, o que eu tenho que fazer para ser o número 13 do teu time, o teu 13º discípulo? O que eu tenho que fazer para andar com você? Jesus fala, tem que obedecer à lei. E aí o carinha fala assim, tranquilo, a lei eu já obedeço desde quando eu era menino. E Jesus fala, beleza, então estou diante de um servo, né? Agora vamos lá, vamos além. Vamos partir para o lado da excelência. Vai, vende todos os teus bens, dá o lucro aos pobres e aí você volta e me segue. E aí o cara amarela, o cara empina a carroça, ele não quer seguir Jesus mediante esta exigência, né? Quando Jesus exige a excelência daquele sujeito, é aí que ele freia, né? É aí que ele desiste da proposta que ele mesmo havia feito para Jesus. Agora, interessante, isso para mim é decisivo, Jesus não baixa a oferta para manter aquele carinha no time. Jesus mantém a oferta e o carinha vai embora, né? E no final das contas isso comunica para mim que há um padrão, né? Que quem sabe não seja um padrão que nós podemos atribuir à salvação, né? Mas podemos atribuir sim a intimidade com Jesus. Então, uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser íntimo de Jesus. Muita gente que estava na multidão ao redor de Jesus foi salvo, mas os íntimos de Jesus eram aqueles que estavam com ele o tempo todo, né? E aqueles que estavam com ele o tempo todo, eles mesmos disseram para Jesus depois desse episódio, Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus, ele fala, existe um galardão especial para aqueles que deixaram tudo e me seguiram, né? Paulo aqui, ele está elogiando Filemon dentro desse parâmetro. Isso que eu acho fantástico, né? Ele, para mim, o fim da carta explica o começo, né? De repente a gente olha o começo e fala assim, o Paulo, ele podia mesmo, né, forçar a barra com Filemon, mas lá no final, e o final é uma explicação para nós, não para o Filemon, né? O final é uma explicação para nós. Por que Paulo não mandou? Né? Mostrando que ele era o apóstolo, mostrando que ele era o líder, mostrando que ele era o cara que, quem sabe, treinou o Filemon lá em Éfeso, mostrando que ele era o sujeito que tinha a palavra final e que tinha unção para ter a palavra final. Porque no final das contas ele sabia, ele conhecia, né, o seu correspondente. Ele conhecia o destinatário desta correspondência, dizendo, cara, eu sei que você vai fazer aquilo que eu estou te solicitando. E pelo que eu sei da tua excelência, eu sei que você vai além. Isso é fantástico. Isso é tremendo. Né? Um coração excelente. Esse é o tipo de gente que andava com Paulo. Esse é o tipo de relações que Paulo tinha. E no meu ponto de vista, isso também é um baita de um recado acerca das relações que a gente deve nutrir e trazer para nosso ambiente de intimidade. Né? Gente que não apenas serve, mas gente que serve com excelência, porque é esse tipo de gente que vai ensinar a gente a ser desse mesmo jeito, a servirmos e a servirmos com excelência, indo além daquilo que é esperado. Eu gosto muito dessa carta, porque ela revela a intimidade de uma relação de amigos. Pessoas que, na verdade, ultrapassam até o fato de trabalharem juntas ou serem cooperadoras numa mesma missão. É claro que a gente tem dentro da igreja, né, cada um na sua realidade de igreja local, nós temos lá os nossos ministérios, né, cada um tem um ministério de intercessão, outro ministério A, outro ministério B, não importa, mas nós temos aquelas pessoas que caminham conosco dentro do ministério e nós temos uma relação muitas vezes protocolar com essas pessoas que compõem o ministério. Mas aqui na carta de Paulo eu vejo algo que vai além. Ela está dizendo aqui a seguinte coisa, já, inclusive na outra carta, né, de trás, de Colossenses, Paulinho, a gente conversou, você trouxe algumas características sobre Aristarco, né? Amigo fiel, companheiro de missão e aquela coisa toda. Mas o que me chama a atenção aqui são duas questões que eu queria pontuar para a gente conversar, até mesmo porque
elas falam, de alguma forma, até muito a respeito de nós. Essa carta de Filemon poderia ser muito bem uma carta de Arthur para Wilson, uma carta de Wilson para Paulo, uma carta de Arthur para Paulo. Em que sentido que eu estou falando isso, gente? Essa relação, como o próprio Paulinho disse, entre Paulo e Filemon não é uma relação que aconteceu de um dia para o outro, não aconteceu isso num download de Matrix, né? Assim, dormiram um dia normal, no outro dia acordaram melhores amigos. Então, isso aqui é uma construção, é algo que vai sendo edificado dia após dia, situação após situação. Então, a gente percebe que para chegar no nível que Paulo teve com o Filemon, existe muita história por trás que a carta não conta. Eu gosto de uma expressão que o Paulinho usa num versículo de Marcos, que ele fala assim, entre um versículo e outro passaram-se 3 anos e meio. Né? Essa carta de Filemon, para mim, é exatamente isso. Né? Entre Marcos 3,14 e Marcos 3,15. Para poder chegar neste nível aqui, teve muito tempo de relacionamento, teve muito ferro afiando ferro. Teve muita situação aqui, e aí a minha criatividade vai me permitir dizer sobre isso, né? Talvez teve muito tempo de mesa, talvez teve muito tempo de conversa, mesmo porque naquela época ou você conversava pessoalmente ou só por carta, a gente não tinha outra forma de conversa, mas além deste nível de intimidade a ponto de você saber que o outro vai te fazer mais do que aquilo que você pede, o que me chama mais a atenção aqui, algo que o Sinho ele destacou, eu achei que ele fosse por esse caminho, mas é assim, qual é o grau de comprometimento que nós temos um com os outros, um com o outro? Paulo tinha um nível de comprometimento com Onésimo a ponto de falar assim, a conta dele eu pago. Quantos líderes hoje fariam isso com os seus liderados? Quantos pastores fariam hoje isso com os seus líderes de célula, com os seus líderes de ministério, com os seus ministros licenciados, enfim? Quantos será que, na teoria, bacana, mas na prática mesmo? Quantos será que usariam aquela expressão assim, não, eu coloco a minha mão no fogo por ele, pode recebê-lo aí, que eu sei que ele não vai cometer o mesmo erro novamente. Eu vejo aqui Paulo totalmente comprometido, e uma coisa que ele faz com muita graça, com muita bondade aqui, e não faz isso só com Onésimo, ele faz isso com Timóteo, ele faz isso com Epáfras, ele faz isso com Epafrodito, que é recomendar os seus irmãos, os seus colegas para outros lugares. Eu acho que aqui tem um caminho que a gente pode traçar, meninos, exatamente nesse sentido, assim, o grau de comprometimento entre um mentor e o seu mentoreado, entre um líder e o seu liderado, entre um pastor e as suas ovelhas. Aqui eu vejo Paulo totalmente comprometido com Filemon e totalmente comprometido com Onésimo. Qual que é a tua visão sobre isso, Will? Na verdade, como eu comentei, né, Paulo, o velho Paulo agora, ele é um homem mais maduro, e sendo mais maduro e entendendo a lei do amor, ele vai se posicionar no sentido de expressar esse amor, que Romanos capítulo 5 vai dizer. Vamos lembrar que em determinado momento, Paulo, ele não quer mais estar com João Marcos, né? Ele tem aquela desavença com Barnabé, e mais para frente ele fala, e me chama João Marcos, porque ele agora me é muito útil. Então nós vemos que uma unção madura, uma maturidade na fé, vai fazer com que o homem ele passe a olhar de forma diferenciada para aquilo que a lei do amor ela vai estabelecer, né? Paulo, escrevendo a Coríntios, ele vai dizer o seguinte, se for necessário, suporte o dano. Se for necessário, assuma esse dano. Eu me lembro, certa vez aconteceu algo no nosso ministério,
um determinado pastor chegou para o nosso apóstolo, que nós temos o apóstolo dentro da nossa estrutura, não como apóstolo sendo o pastor presidente, mas nesse caso o apóstolo acumula a função do presidente do ministério. E essa pessoa, esse pastor, começou a exigir alguns valores, dizendo que aqueles valores eram devidos. E o nosso apóstolo, o apóstolo Guto, é alguém que é um homem muito, muito digno, muito honrado, e simplesmente reuniu a diretoria do ministério e falou, vamos pagar. Né? Algumas pessoas que estavam no entorno dele falaram, não, você não tem que fazer nada disso, você não tem que pagar nada. Tal. Mas a verdade foi que ele se posicionou dessa forma. E quando chega um tempo mais para frente, aquela pessoa que estava buscando levar uma vantagem, veio um nível de arrependimento sobre ele, e ele devolve todos os recursos. A história é mais ou menos assim. Então, veja que hoje o nível de desprendimento que nós vamos ter, ele vai ser proporcional ao nível de conhecimento que nós temos do caráter de Deus. O nível de desprendimento que nós vamos ter vai ser proporcional, correspondente àquilo que nós conhecemos da palavra. Então, muitas vezes, quando nós não conhecemos, nós vamos agir na força do nosso braço. Quando nós não conhecemos, nós vamos buscar interagir de uma forma que nós não deveríamos. Né? Então, a pergunta que talvez a gente tenha que fazer é, nessa situação, como Cristo agiria? Né? Qual seria o posicionamento de Cristo nisso? E nós sabemos, né? Os fariseus foram questionar Jesus, dizendo, olha, por que você não paga tributos? Ele fala, rapaz, não tem problema não. Vai lá, Pedro, vai buscar na boca do peixe. Ele não vai discutir o seu direito. Ele poderia ter discutido o seu direito, mas ele não vai. Então, porque quando nós sabemos que quem vai à nossa frente na batalha é o próprio Deus, né? Quando nós entendemos que ele já esteve no nosso final, nós começamos a entender como Deus trabalha, qual é o caráter dele, e como diz lá o apóstolo João, né, nós devemos manifestar o próprio Cristo e andar como ele andou. O problema é que muitas vezes, e aí não estou falando de uma questão de líder, o que eu estou querendo dizer é como nós mesmos andamos, porque a própria Bíblia diz para nós considerarmos uns aos outros superior ao outro, né? Então, como que eu vou me posicionar? Será que eu me posicionaria como Paulo se posicionou? Ou ainda sou um menino na fé? Porque muitas vezes nós projetamos no nosso próximo, né, eu projeto no meu líder aquilo que eu esperaria que ele fizesse. Mas a bem da verdade é o que eu faria, né? Muitas vezes nós estamos esperando, e eu, pela posição que eu ocupo na empresa, muitas vezes as pessoas esperam que eu adote uma postura como diretor de uma empresa. Mas aí as pessoas muitas vezes se surpreendem e falam, rapaz, eu nunca esperaria que ele, como diretor de uma empresa, fosse adotar uma postura como essa, como de servo, que está ajudando, que está servindo, né? Eu sou diretor da escola de ministros e outro dia aconteceu uma situação lá na nossa escola e eu pedi para o monitor me ajudar. E o monitor, todo desconfortável, falando assim, não, você não pode, porque você é diretor, você tem que... Eu falei, rapaz, você não está entendendo, eu vim aqui para servir. Então, veja, como eu tenho um padrão que é Cristo, então eu não vou imputar ao meu líder aquilo que eu espero. A própria Bíblia vai dizer que o meu posicionamento ele tem que ser daquilo que eu espero que as pessoas façam para mim, eu tenho que fazer, né? Então, muitas vezes eu estou projetando, eu estou jogando uma responsabilidade para cima do meu líder, mas talvez o meu líder ele nunca teve essa expressão de amor e de cordialidade. Talvez o meu líder ele nunca experimentou de uma mão estendida, né? Tem um livro de Tony Cook chamado Em Busca de Timóteo, e ele diz algo que se existe uma posição que é a posição mais desafiadora, é a posição de um pastor, é a posição de um líder, né? Eu estava vendo um vídeo essa semana de Paul Washer falando que
ele já foi missionário, ele já andou para tudo quanto era lado e tal, e ele se posiciona, ele diz assim, rapaz, se você tem um pastor que é bíblico, ore por ele. E muitas vezes nós estamos projetando no nosso pastor algo que, rapaz, talvez ele seja a pessoa que nós tenhamos que estender a mão, né? E nesse caso de Filemon, Paulo estendeu a mão, porque Paulo, ele já tinha vivido muita coisa. Então, assim, Arthur, eu começo a refletir ultimamente a respeito, será que de fato, de verdade, a gente tem que esperar alguma coisa do nosso líder? E aí eu termino aqui com algo que a gente fez uma brincadeira outro dia na nossa igreja. Nós temos um pastor que inclusive já gravou aqui conosco, o pastor Bruno. Ele tem uma expressão muito interessante, ele fala que muitas vezes quando você vê uma pessoa criticando dentro do contexto de igreja, ele fala, rapaz, você já parou para pensar que talvez você seja a solução para esse problema que você está criticando? E aí ele conta uma história que aconteceu com um ministro novo que acabou de entrar e começou a reclamar do som. E ele falou, rapaz, esse som está muito ruim, porque esse som isso, aquilo outro, tal. Ele fala, porque meu som da minha casa é muito melhor, porque eu equalizo o som assim e tal. E aí o Bruno virou para ele e falou, rapaz, que tal se você parar de criticar, você, de fato, de verdade, colocar ali, sentar com a mídia para equalizar esse som? Ele tinha projetado na liderança uma solução, mas na verdade ele era a solução para aquilo, né? Então, Arthur, eu não imputo uma responsabilidade sobre o mentoreamento, até porque eu sei que eu vou ser um ponto divergente aqui, mas eu não vejo na Bíblia o contexto de mentoreamento. Eu vejo discipulador, né? Mentoreamento é uma palavra que também você, ponto divergente aqui, é algo que para mim é diabólico, porque o mentor, ele não tem responsabilidade com o seu discípulo, pelo seu mentoreado. Então, o discipulador, sim, ele tem responsabilidade com o seu discípulo. Ele tem responsabilidade com aquilo que ele está empregando, Cristo, porque ele tem que forjar e formar Cristo naquela pessoa. Então, nesse contexto, eu vejo Paulo de uma unção madura, o velho Paulo, que já sofreu tanto, e agora ele sabe o que é o manifestar no corpo aquilo que ele diz, eu trago no corpo as marcas de Cristo. E se tem uma coisa que as marcas de Cristo trazem para nós, é o amor. E de novo, não? Agora, como já sabemos quem falou, como Agostinho disse, a cruz foi o púlpito, onde Deus pregou o amor. E Paulo, eu posso parafrasear, dizendo que ele foi o púlpito, onde Cristo foi empregado nele, porque ele trazia em si as marcas de Cristo. Ô Paulinho, o Will trouxe uma palavra agora de extrema felicidade, eu diria, e eu escutei esses dias aqui de um casal do nosso GC, da nossa célula, a seguinte expressão: o mais maduro acorda primeiro. Isso tem incomodado bastante o meu coração, porque isso traz para a gente uma série de visões, interpretações, mas todas elas apontam para o mesmo lugar, né? E aí, por isso que eu vou ao encontro do que o Wilson disse. O mais maduro é aquele que toma a iniciativa. Então, a gente vê aqui um Paulo maduro, né, tomando a iniciativa em direção a Filemon, né, Paulinho? Não só isso, Arthur, mas como Paulo se levanta como um padrão, como um modelo de uma iniciativa coerente e difícil para tantas pessoas, né? Eu tive um probleminha com a minha conexão enquanto o Will falava acerca da diferença de mentoreamento e discipulado, né? E eu vou confessar que eu ganhei um livro, né, inclusive de um colega, no qual o pastor
que escreveu esse livro, que inclusive foi uma tese, não sei se de mestrado ou de doutorado, mas escreveu um livro sobre mentoria, e tudo o que o pastor escreveu querendo citar mentoria, na verdade diz respeito a discipulado. Inclusive as referências bíblicas todas que ele usou dizem respeito a discipulado. E para mim ficou claro o seguinte: o pastor fez um ótimo trabalho sobre fundamentos bíblicos do discipulado cristão, mas ele não entendeu o termo que ele resolveu usar para estabelecer ou para explicar o discipulado, né? Era melhor ele ter usado o termo discipulado ao invés de ter pego o termo mentoria ou mentoreamento ou outros sinônimos que porventura ele tem usado. Porque eu vou por essa mesma linha que o Will trouxe. Eu desconfio e penso que são duas coisas completamente distintas, a mentoria e o discipulado, né? O discipulado, ele pressupõe a minha responsabilidade direta para com quem eu discipulo ou para com quem me discipula. É vida na vida, como diz o Edmund Chan, né? Agora, a mentoria não. O meu mentor, de qualquer área, esse sujeito ele pode me ajudar tecnicamente a resolver algum abacaxi, algum pepino, mas ele não tem responsabilidade sobre a minha vida. E eu posso ter ótimos mentores que vão me auxiliar de forma técnica em alguma demanda, e que não vão saber o nome da minha esposa, não vão saber o nome dos meus filhos, não vão saber o dia do meu aniversário, né? E tudo bem, e assim deve ser. Agora, o discipulador, não. Uma realidade de discipulado, não. E agora, voltando à sua pergunta, Arthur, porque eu não queria perder esse link, e tem tudo a ver com a tua pergunta, o apóstolo Paulo, ele não apenas se levanta como esse modelo, né, mas ele arrasta algumas pessoas junto com ele. Ele era um cara que sabia como estava quem estava ao redor dele. Isso fica evidente não apenas na carta a Filemon, mas nas outras epístolas de Paulo, quando ele começa a citar nominalmente pessoas com as quais ele se relacione, com as quais o seu interlocutor, através da correspondência, também se relaciona, pessoas, amigos comuns, né? E ele diz, olha, fulano está assim e está mandando um abraço para você. Ciclano está assado e está mandando um abraço para você. Você pega os últimos versículos desta carta, a gente estava falando ali sobre o 21, né, falando da obediência, mas quando a gente avança, ele vai falar, olha, ao mesmo tempo, preparem-me também pousada, pois espero que vossas orações, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Né? Aqui ele fala dos seus colegas, ele fala dos seus amigos, daqueles que estavam com ele, seja numa situação de prisão, seja numa situação de liberdade vigiada, né? Ele cita estas pessoas, e pessoas que de alguma forma interagiam, né? Não apenas com Paulo, mas também com o seu correspondente Filemon aqui, né? Então essa realidade de tornar pessoas participantes da sua vida, olha, esse daqui é meu cooperador, esse daqui é preso comigo, esse daqui me foi útil em algum determinado momento, esse daqui pode te auxiliar, enfim, esse tipo de relações que Paulo vai fazendo, né, e de recomendações que Paulo vai fazendo, como eu disse, não apenas nessa carta, mas nas suas cartas, demonstra que ele não apenas tinha pessoas ao seu redor, mas que estas pessoas participavam da vida dele e que ele participava da vida destas pessoas. Então, isso é fantástico. Isso é fantástico. Né? E aí eu volto àquela definição do Edmund Chan acerca de discipulado. Discipulado é vida na vida. Né? Essa perspectiva de um relacionamento tão próximo que o Arthur passa a ter parte do Paulinho na vida dele. Sabe, o Paulinho passa a ter parte do Ilcinho na vida dele.
sabe? Isso é muito legal, cara, quando a gente começa a espelhar aquilo que de alguma forma no outro serviu para nossa edificação, né? E aí tem uma teologia paulina que nós já conversamos sobre ela aqui em outro momento, né? Mas que vale a pena ser trazida à baila aqui agora. Quando Paulo fala na sua carta aos Efésios, né, sobre os 5 ministérios, e ele diz assim: para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, né? Então o ministério pastoral, por exemplo, ele tem o benefício da unção do ministério apostólico, do ministério profético, do ministério evangelístico, do ministério do mestre, assim como o mestre, ele tem o benefício da unção do ministério pastoral, do ministério apostólico, porque um ministério toca no outro, edificando o outro, é como aquele quebra-cabeça que vai se montando, né, justamente para que haja uma edificação do corpo como um todo. Essas peças desse quebra-cabeça vão aparecer aqui, né? Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, Epáfras e todo mundo que Paulo diz, tem uma galera aqui junto de mim, e essa turma de alguma forma me dá força, essa turma de alguma forma me joga para cima, essa turma de alguma forma coopera com o meu ministério para que eu possa cooperar com o teu, Filemon. E assim você possa cooperar com o ministério de outro, e esta corrente, né, de amizade, de discipulado, de comunhão, de crescimento mútuo, de santos investindo no crescimento de outros santos, ela não para, ela continua, né, se prolongando e acontecendo. Fantástico essa realidade que o discipulado proporciona. Você sabe que mesmo a gente estando distante um do outro aqui, eu particularmente considero, além de parolas, né, além de vídeos que a gente grava para um número enorme de pessoas que a gente nem sabe aonde vai alcançar isso, eu nunca escondi de vocês que, para mim, cada momento desse que a gente se encontra, para mim é um momento de discipulado. E eu aqui nas minhas andanças de mistério e pregações e cursos e tudo mais, eu perdi as contas de quantas vezes eu já citei frases de vocês, perdi as contas de quantas vezes eu já usei princípios que eu aprendi nas rodas de parola que a gente tem gravado junto ao longo dos últimos 5 anos. E eu acredito que realmente é isso, né? E a gente está com a vida tão envolvida uma na outra que a gente, sem perceber, a gente começa a ser formado por fragmentos, né, de Deus na vida da outra pessoa. Então, eu só tenho a agradecer. Na verdade, o meu sonho, Paulinho e Will, é que em algum momento da vida do Wilsinho, ele cite frases dos nossos livros, Paulinho, assim como ele cita T.L. Osborne, como ele cita Moody, como ele cita tantos outros que ele tem citado ao longo dessas 200 parolas. Quem sabe uma hora ele vai acabar citando uma frase nova de algum livro nosso aí, e a gente de alguma forma consiga inspirar a vida desse jovem mancebo. Meninos, chegamos ao final então desta parola de número 214, a última dentro do tema Cartas da Prisão e a última também de 2024. Fica aqui o nosso agradecimento, você que nos acompanhou esse ano inteiro. Nós vamos entrar agora num breve recesso, porque afinal de contas a gente também precisa de descanso, a gente precisa de tempo de qualidade com a nossa família. Então fica aqui a nossa gratidão para você que está aí nos acompanhando. Aproveita este momento para você mandar de presente para aquelas pessoas que você ama o link de uma parola. Olha que coisa bacana, Will. Quem sabe um amigo secreto de parola, o que você acha assim, né? As pessoas vão se sorteando e vão compartilhando o link de parola umas com as outras, né? Deixa a tua mensagem de final de ano aí, Will. Feliz Ano Novo. Feliz Natal. E é isso aí, e tudo de bom. E a gente encerra, então, este ano de 2024 sem a presença do Oráculo, que insiste em brigar com a sua internet. Oráculo, vamos fazer o seguinte,
A hora que a gente acabar aqui, você manda o seu salve e eu edito no final do vídeo. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também nas maiores plataformas de podcast da internet. Você vai encontrar lá no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts. E o nosso oráculo voltou, então, para fazer sua mensagem honrosa de final de ano. Deixa um salve aí, Paulinho, para a galera. Usando meu equipamento reserva aqui. Mas, gente, Deus abençoe no final de ano de cada um de vocês, um Natal e uma passagem de ano maravilhosa para todos vocês. Desfrutem desse tempo em família, desfrutem desse momento pensando naquela que de fato é a causa do Natal, que é o nosso Senhor Jesus, né? E contando a história desse nascimento, dessa vida e do propósito desta vida, né? Ele nasceu com a finalidade de morrer pelos nossos pecados, para que a gente pudesse ter uma chance de nos reaproximar do Senhor. Conta essa história para mais gente, deixa Deus te usar e tem uma entrada de 2025 maravilhosa, debaixo da graça e do poder de Deus. Valeu, gente. Fiquem com Deus aí e até o ano que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.